sucesso vai e volta. As melhores músicas do seu artista predileto. Music Mix. Tá todo mundo curtindo. Music Mix. Toca o seu sucesso. Music Mix. Alô pessoal, mais uma vez aqui com você fala Valdir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa Rede União de Rádios. Rede União, sempre de bem com a vida. Eu coloquei essas duas vinhetas. Essas duas vinhetas são do programa Music Mix, que vai ao ar de segunda a sexta, entre 1 e 3 da tarde, com a apresentação do nosso Ronaldo José pela Rede União de Rádios. Aliás, um programaço como todos da Rede União. Programa do nosso mestre Zé Vieira, que começa às 10h30, Plataforma Popular, Na Defesa no Ataque. O Na Defesa no Ataque é um quadro que tem dentro do Plataforma Popular, aonde a gente fala sobre o esporte e sobre o futebol, que é a grande paixão nacional. E à 1 da tarde começa o programa Music Mix, música, informação, alegria, descontração, sua participação sempre valendo. Então é só você acessar Valdir Carvalho Rádio Metrópole 7, Valdir Carvalho / Rádio Metrópole 7, ou pode botar também Rádio Metrópole 7 / Valdir Carvalho, e você vai escutar esses programaços. Lógico, também temos o programa do Cristo é Resposta com Carlos Guzmão, que começa às 7 da manhã, é um programa religioso, cristão. Às 5 da tarde tem o Terapia Musical com o nosso Gil Cassá, que também a gente faz a participação. Então, hoje, né, eu trouxe essas duas vinhetas para que vocês possam sentir como é o clima da nossa Rede União de Rádios. Eu vou colocar parte da entrevista coletiva, nós vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre esporte, do Fernando Diniz, mas só mais um pouquinho dessa vinheta, porque ela dá uma sensação assim, daquele upgrade, né, daquele positivismo, daquele dinamismo que a gente precisa sempre no rádio. O sucesso vai e volta. As melhores músicas do seu artista predileto. Music Mix. Jonathan Santos, canal BTV Esporte. Queria a sua avaliação hoje, primeiramente, do Ryan. Ele chega ao 4º gol na Copa do Brasil, artilheiro na competição com a camisa do Vasco. Semana passada você até nos contou, quando ele joga do seu lado, ele joga mais atento, mais ligado na partida. Como é que foi o teor disso hoje, essa comunicação entre você e ele? E aproveitar também e perguntar qual foi a conversa ali com os gandulas. Hoje você chegou animado na partida, que até sobrou para os gandulas ali no início da partida, se você puder contar, claro. Obrigado. Não, primeiramente, boa noite. Começar pelos gandulas foi um gesto espontâneo de confraternizar com eles o momento antes de começar o jogo. Eu gosto desse tipo de gente aí. Para mim é muito bom poder compartilhar e fazer com que todo mundo se sinta importante, como de fato são. Em relação ao Ryan, hoje aconteceu de novo. O primeiro tempo dele foi bem melhor que o segundo. Uma coisa que a gente precisa. Em Mirassol não, mas hoje aconteceu de novo. Coisa que precisa equilibrar. Ele vai para o lado de lá, ele precisa se virar sem ter ninguém orientando. E tem mais uma pergunta, não tem? Parece gerar o jogo? Pode ser a avaliação do Ryan do jogo também. Do Ryan é isso. Do jogo, eu acho que a gente fez o primeiro tempo brilhante e o segundo tempo a gente caiu muito mais de produção do que devia. Aqui, Diniz, João Silva, do canal Colina em Foco. Parabéns pela classificação. Obrigado. Queria que você explicasse um pouco a questão das mudanças que tem feito na zaga. Imagino eu que na estratégia de ter o Hugo Moura é para qualificar o passe. E gostaria que você explicasse a escolha pelo Jair e não pelo Thiago Mendes, por exemplo, que já vinha jogando. E se me permite mais uma, o Puma como ponta direita hoje é uma possibilidade daqui para frente? Obrigado. O Puma é uma possibilidade, já jogou assim. No fundo eu procuro colocar em campo os melhores jogadores. Às vezes tem... Se tivesse já com o Fluminense cheguei a jogar com 2 pontas, um na lateral e um na ponta. E aqui hoje aconteceu um pouco o contrário, de jogar 2 laterais. Acho que o Puma é um jogador que tem muita qualidade, tem força física, é um jogador de seleção. Fez uma partida muito boa contra o Mirassol. E
E o Paulo Henrique está muito bem. Então, eu acho que hoje foi uma questão de colocar aqueles caras que eu acho que estão produzindo mais. Quando dá para encaixar, como foi hoje, eu faço. Eu acho que é importante colocar aquilo que a gente tem de melhor no campo. A outra pergunta, esqueci. O Hugo Moura na zaga, ele é um jogador que pode jogar de zagueiro comigo. Ele já jogou de zagueiro também um pouco, acho que no Flamengo, mas ele tem características que o qualificam para jogar de zagueiro. Tem um passe muito bom, é um jogador quando ele só fica com a linha alta, ele é um jogador que tem boa velocidade, tem boa força física e tem uma construção facilitada, porque é um jogador que joga de volante, como volante, ele já tem um bom passe, então a gente tem um ganho em relação a isso. Em relação ao Jair está muito bem, já faz um tempo. Quando a gente tem um jogo que tem mais posse, o jogo fica muito facilitado com a entrada dele, que dá fluência para o jogo. E o Thiago Mendes, ele é um jogador que ficou 2 temporadas e meia no Catar, que é um futebol muito mais moroso que o daqui. Somado a isso, ele teve uma lesão importante um pouco antes dele vir para cá, e ele já estava um tempo sem jogar. Então o Thiago, a gente está procurando alimentá-lo de bons treinamentos e para ele ganhando ritmo aos poucos, para ele estar na sua melhor condição. Mas é um jogador que tem muita qualidade, tem muito para ajudar o Vasco. Diniz, Sérgio. Bom, só um pouco dessa entrevista coletiva do Fernando Diniz, que dá para a gente poder fazer assim, ter um raciocínio sobre o Vasco da Gama, porque o importante é o Vasco da Gama. O importante é deixar a diretoria trabalhar, é deixar o treinador trabalhar, deixar os jogadores trabalharem, porque não é uma coisa, né, fácil que está no Vasco, já vem de tempo, não é uma coisa que vai ser resolvida da noite para o dia. Uma coisa, uma certeza, nós temos, é que ali existem profissionais, tanto na diretoria, quanto na parte da comissão técnica, do técnico e também dos jogadores. Ah, mas os caras, poxa, têm as suas limitações? Sim, têm as suas limitações, como todos nós temos as nossas limitações. Agora, logicamente, que estando sob uma pressão muito forte, né, a cobrança, lógico, ela é enorme, então se tem uma certa dificuldade. Todas as pessoas, todos nós, quando estamos sob forte pressão, temos a ter desempenhos irregulares, menores, ficamos desestabilizados. E isso também se passa com os jogadores, não é só no Vasco, em todos os clubes. A pressão, quando é exercida de uma forma muito intensa, ela acaba desestabilizando. E não é isso que nós queremos, né? Nós que somos vascaínos, nós que somos torcedores do Vasco, que amamos o Vasco, nós temos que querer o melhor para o Vasco da Gama. E muitas vezes o melhor, tudo bem, concordo, né, que a Força Jovem esteve lá, fez a cobrança que tinha que ser feita, tudo bem, está tudo perfeito. Agora, daí, né, a surgirem informações, ou se são notícias fakes ou não, com relação ao Pedrinho, não pode essas coisas acontecer. O que se pode sim chegar, né, quando se fala, surgiu uma informação que queriam sequestrar o Pedrinho. Eu acho que isso não pode acontecer. O Pedrinho, ele precisa também finalizar o seu mandato. Tivemos outros presidentes também ruins, mas horrorosos, pavorosos, né? E não se teve essa cobrança toda, essa pressão toda, como hoje está sendo exercida em cima do Pedrinho. Mas defende o Pedrinho? Lógico que temos que defender o Pedrinho. O cara quer o melhor pro Vasco, pô. O cara é vascaíno, veio da base, é da base do Vasco, tem identidade, tem a pele vascaína. Então, quer dizer, pegou um Vasco da Gama num imbróglio muito grande. A questão da 777 não na administração, na gestão do Pedrinho, já vem lá do Jorge Salgado, pegou esse imbróglio todo. E aí, como é que faz para resolver? Agora o Vasco, o associativo, novamente volta a ter que assumir a SAF do Vasco, né? E fora as pessoas que estavam ali, os grupos que estavam, né, os grupos que estavam com o Pedrinho, que disseram que iriam apoiá-lo, de repente alguns grupos não o apoiou, então quer dizer, isso também dificulta muito, mas ele está levando o Vasco à frente. Então, esse resultado que o Vasco passou pela Copa do Brasil, aí vai vir, mas por que pegou o CSA? Dane-se que tenha sido o CSA, gente.
entendeu? Esse negócio, porque eu quero ver quando se fosse um clube, né, competitivo, dane-se também. O importante é que o Vasco passou pelo CSA, fez um bom primeiro tempo, 3-0, um clima sensacional por parte da torcida do Vasco dentro de São Januário, uma festa maravilhosa, né, antes do jogo, na parte do aquecimento. Torcida do Vasco sempre fenomenal, merece também, né, o título aí de ser considerado como patrimônio do Brasil pelo que faz. A torcida do Vasco ela é diferenciada mesmo. Então mostrou isso em São Januário, no jogo do Vasco contra o CSA. Até os jogadores do CSA ficam maravilhados, ficam empolgados, ficam todo mundo. Eu já ouvi relatos de jogadores, isso eu também já vi dentro do Maracanã, né? Eu já vi no jogo do América de Natal, os jogadores, e na época, né, o Maracanã estava com 80 e poucas mil pessoas, só vascaínos, uma festa lindíssima. O Vasco já estava praticamente com acesso à primeira divisão garantido, no seu primeiro rebaixamento, e o técnico do América falou, olha, vocês observam isso daí, vejam, falou para os jogadores do América Mineiro, vejam essa festa linda e maravilhosa, porque isso vocês não vão ver, né, de novo, porque a torcida do Vasco estava uma coisa sensacional, como sempre ela fez, sempre apoia. Então, a torcida do Vasco ela precisa continuar apoiando o Vasco até o final. O Fernando Diniz é um excelente profissional, é um cara que conhece muito do futebol, está empolgado, quer trabalhar, quer resultado, vem cobrando, vem treinando, vem fazendo, né, motivando os jogadores, está aí lapidando o Ryan, fazendo do Ryan cada dia que passa um bom jogador, um excelente jogador, e outros tanto mais. Precisamos ter paciência com o Verratti, compreensão. O Verratti foi fundamental em 2023, 2024, então não se pode, né, no momento difícil que ele está passando, criticar o jogador. Isso não pode acontecer. A torcida do Vasco não pode aceitar isso, a gente não pode aceitar esses tipos de práticas que venham querer fazer com que os nossos jogadores sejam diminuídos de forma nenhuma. O Verratti, ele tem sentimento pelo Vasco, né? Ele pode não ser vascaíno na sua origem, né? Mas no seu coração ele está se tornando um vascaíno, se tornou um vascaíno. Então, essa má fase ele vai passar, mas é um jogador que contribui muito, tenta ajudar também na defesa, às vezes acaba cometendo umas gafes, faz parte do processo, porque ele quer ajudar, o cara quer a vitória. Então, a torcida do Vasco precisa compreender isso. O Vasco passou pelo CSA, fez um bom primeiro tempo, teve um segundo tempo com um desempenho muito pífio, fraco, e o Fernando Diniz, o bom dele é que ele reconhece, não fica justificando, não fica tapando o sol com a peneira, fala abertamente, fala às claras. Então, quer dizer, destaque para o Ryan no primeiro tempo, o Nuno, que Moreira jogou bastante, Felipe Coutinho também fez um bom primeiro tempo, fez o seu gol, Tietê, né? Mas porque foi o CSA, era até para o Vasco ter feito muito mais, né? Se fez 3 no primeiro tempo, era para ter feito mais 3 no segundo tempo, tinha que ter colocado 10-0, porque, logicamente, que isso também, com respeito ao CSA, porque merece o respeito, não é só porque um time que é da terceira divisão, você não vai ter o respeito. Mas não importa se fosse com o CSA, qualquer time, até com o Grêmio, quando o Grêmio jogou em São Januário, e o Vasco acabou empatando, era para ter vencido, né, esse jogo, um jogo muito fácil contra o Grêmio. Quanto mais gol você puder fazer, melhor, não importa, respeitando, mas bota 6, 7, porque é assim que se fazem, quando eles fazem com o Vasco também, né? Mas só que, infelizmente, o Vasco ainda está nesse processo. Chega no segundo tempo, o Vasco só consegue fazer um tempo. Se ele fizer um primeiro tempo ruim, ele vai fazer um segundo tempo bom. Agora, isso é uma questão que precisa ser trabalhada, né? O Vasco não tem um plantel, precisa de plantel, de jogadores, de renovação, você ter peças de reposição, né? Um elenco para essas temporadas, tudo isso. Só que nós temos que compreender a questão orçamentária do Vasco e também o planejamento, não só do time, mas do clube Vasco da Gama. Porque o Vasco da Gama é um clube. Então, como clube importante que ele então, quer dizer, você tem outros gastos, né, que são também importantes, além do futebol. Então, tudo isso eu tenho certeza que o Pedrinho está vendo, o Pedrinho está lá se esforçando, está arrumando. Poxa, e nós temos que apoiar esse prata da casa, essa pérola, né, que é o Pedrinho, que quer o bem para o Vasco da Gama. Mas está errando, contratou alguns jogadores. Pode ser que sim, Lodge, tudo bem, a gente pode contestar. O cara contratou, mas contratou errado. Beleza, isso faz parte do processo, errar é humano. Mas não pode errar porque nós estamos... Sim, mas acredito, né, que o Vasco vai ali, tá bom, não vai ser campeão, vai lutar um pouco pelo rebaixamento, sim, para não ser rebaixado, mas acredito que no final vai dar tudo certo e ano que vem
teremos uma temporada muito melhor. Agora, tem que comemorar sim, o Vasco avançou de fase, vai às quartas de final da Copa do Brasil. Vamos saber quem será o adversário do Vasco na próxima semana. O sorteio vai ser às 11h30 da manhã lá na sede da CBF. Lógico que a gente vai acompanhar e vamos ver quem será o adversário do Vasco na Copa do Brasil nas quartas de final. O Vasco levou, só por ter passado dessa de fase, quase 5 milhões de reais. Foram 4.700.000 reais. Eu sou o Valdir Carvalho, um forte abraço a todos e até uma próxima.